Você está assistindo Pode Livro com Gregório Utingoloa, o único podcast que aborda a vida e a obra de escritores e artistas nacionais e internacionais, 2 vezes ao mês, às quintas-feiras à noite. Nossos convidados debatem, analisam e refletem livros e temas inspiradores. Fique ligado! Está no ar. Pode Livro com Gregório Utingoloa. Bem-vindos a mais um Pode Livro. Hoje vamos raciocinar, pensar e refletir em torno de mais uma obra literária. E como convidado tenho hoje o Arthur Leite Ramos. É advogado civil e criminal. Raciocinaremos sobre o livro de José Castro Neves, Como os Advogados Salvaram o Mundo. Doutor Arthur, seja bem-vindo ao Pode Livro. É um prazer, Gregório, ser convidado para explanar um pouco sobre esse livro e um pouco sobre a minha profissão. Como os advogados salvaram o mundo, né? Se é que a gente pode dizer isso, né? Eu tenho costume de dizer que o advogado é a última linha de defesa da sociedade, né? Porque se o advogado ele tem ali os seus direitos transgredidos, vamos dizer assim, não respeitados, então a sociedade está uma eterna bagunça. Muito bom, muito bom. Acabou respondendo, na verdade, o que eu já estava para lhe perguntar, mas pergunto-lhe de novo. Como os advogados salvaram o mundo? Eu acho que o advogado ele não salvou o mundo, por assim dizer, né? Ele ajudou na construção da sociedade, né? Porque se a gente fala em salvar o mundo, as pessoas pensam, o mundo em algum momento teve em perigo, e acho que o maior perigo do mundo é a própria sociedade, né? Então, assim, a gente ajudou na construção do mundo livre, por assim dizer, né? Porque, assim, na Idade Média, ou na Idade das Trevas, como costumam dizer, a coisa era bem pior do que é hoje. A gente ainda não chegou naquela questão da Revolução Francesa, da igualdade e fraternidade e liberdade para todos. Nós estamos aí pavimentando a estrada para chegar nesse vamos dando os passos para conquistar a nossa liberdade. Exatamente. Nesse processo de conquista de liberdade, como um advogado surge? O advogado ele surge, na verdade, se você for pegar o termo advogado, é aquele que fala por quem, né? Então, assim, o advogado é aquele que fala pelas pessoas que não têm voz. Certo? Então o advogado está ali para construir uma linha de defesa, para defender a liberdade das pessoas. Você teve o seu direito transgredido, seja ele por outra pessoa ou pelo próprio Estado, como a gente vai pegar, que é a questão da teoria do Thomas Hobbes, que ele fala sobre o contrato social, em que o Estado ele tem com um cidadão, e é isso. O Estado, muitas vezes, ele transgride, ele ultrapassa o limite dele. E o advogado seria aquela linha, né? Não, pera, vamos tentar entender o que é que está acontecendo, vamos sentar, porque você não tem tanto direito assim e ele também tem que ter os direitos deles conservados. Então, a liberdade passa a ser respeitar os limites do outro. E como criminalista, como se explica hoje os crimes que vêm acontecendo? Acha que estamos diante de uma sociedade doente ou ainda existe cura? Ainda existe cura. Não vou dizer para você que a sociedade está doente, embora tenha muitos sintomas disso. O que passa, ao meu ver, esse aumento da criminalidade? Ela passa pela destruição da família, vamos dizer assim. A família que seria o elo ali, né? Eu costumo dizer que o primeiro elo dessa corrente é a família. Então, assim, se você tem uma família que ela não tem tanta estrutura assim, você tem esses caminhos. As pessoas acabam não seguindo o caminho do bem e acabam seguindo esses caminhos. A pergunta é simples, né? Mas a resposta é um pouco mais complexa que isso. Eu poderia falar que o contexto social influencia muito na questão da criminalidade. E não é isso, na verdade, né? Porque assim, se a gente fosse pensar nisso, só o pobre cometeria crime. E não é verdade. Então você vê muita gente de classe média, classe alta, cometendo crimes tão violentos quanto o pobre.
entendeu? Então, assim, a gente vai entrar no contexto social, claro, eu não posso deixar o contexto social de lado, mas não é só esse fator que influencia no aumento da criminalidade. Então, a questão do dinheiro fácil também, porque hoje, se você for ver, vamos fazer um parâmetro aqui, em 1995, o crime organizado, ele pagava mais que a prefeitura do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o cara estava ganhando R$500 por mês, vamos por assim, em 95, e o crime estava pagando R$500 por dia para o cara ficar na boca de fumo. Há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu fui fazer uma diligência na delegacia em que o menor foi preso. O menor estava ganhando R$900 por semana para ficar na boca de fumo. Se for pôr no mês, aí está dando um pouco mais de R$3.600. É o salário inicial de um policial militar. Então, assim, o policial militar tem que trabalhar 12 horas, passar por uma prova de aptidão terrível, ser muitas vezes maltratado dentro do curso, porque o militar tem essa questão, e o cara que está na boca de fumo, que não tem estudo, ou o cara que é o vapor, vamos dizer assim, que ele só está ali para olhar, para ver quando a polícia chega, está ganhando mais do que o próprio policial. Então você já vê que a questão do dinheiro também influencia em algumas questões, mas não é só isso. Entendeu? Estas questões que nós vemos sobre a conquista e afirmação dos jovens dentro da própria sociedade e imbuídos com esta facilidade de enveredarem para o mundo do crime, acaba trazendo vantagens ou desvantagens para os advogados, porque a ideia que se tem é o advogado precisa ter um constituinte. Sim. E quanto mais clientes tiver, mais fatura. É esta a lógica do raciocínio ou os advogados posicionam-se de maneira diferente? Você vai encontrar muita gente, se a gente for pensar pelo lado econômico, para o advogado está excelente. Quanto mais funcionário, quanto mais casos, mais ele ganha. Mas se você for olhar o advogado num contexto social, o advogado está trabalhando demais dentro dessa área. Então, assim, você consegue enxergar os sintomas que a sociedade vem passando. Então, assim, quando a gente tem muita coisa acontecendo de um lado só, por exemplo, no mesmo ramo criminal, então alguma coisa está errada. E eu sempre prezo por aquela questão, se tem muito jovem entrando no crime, é porque em algum momento da formação dele a gente tem falhado. E a gente tem falhado sistematicamente dentro da questão da educação. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e conversar sobre o crime. O crime é o posterior. Por que a gente não conversa sobre a questão da educação da criança? Porque a gente tem muito jovem que não aprendeu a ser filho sendo pai. E o que esse jovem vai ensinar para o filho dele? Entendeu? Ele não aprendeu nem ser filho. Ele não tem uma estrutura para falar assim, não, o meu pai foi um cara excelente. E ele já é pai, entendeu? Você pode ver que as crianças estão nascendo cada vez mais cedo. Tem criança de 15 anos sendo mãe. Que uma menina de 15 anos aprendeu com o mundo? Então isso é uma problemática. Então a gente fala assim, o advogado criminalista está trabalhando muito. Sim, porque a sociedade está com sintomas de doença nessa área. Porque a gente está perdendo cada vez mais cedo os nossos jovens para o crime, porque a gente não tem educação. Essa é a grande questão. A criança vai para a escola e não consegue ali ter um entendimento dentro da escola. A escola não fala o mesmo idioma do jovem. E onde é que isso vai atrair ele? Para o crime. Porque no crime ele vai falar que ele está ganhando o dinheiro dele, que ele pode ganhar o dinheiro dele, ele pode ir num baile, gastar o dinheiro que ele ganhou supostamente trabalhando, no baile. Num baile funk. E por aí vai. Mas assim, é o que eu te digo, não é só nas periferias que você vai encontrar isso. Isso também está dentro da classe média alta, porque você está cansado de ver jovens também que não querem, rebeldes, por assim dizer, ficar na aba do seu pai e encontram asilo dentro do tráfico. E o tráfico é algo que movimenta muito dinheiro. É isso. E nós vemos também aqui o José Castro das Neves, nesta obra, Como os Advogados Salvaram o Mundo, a figura da família. Uhum. E o doutor acabou de falar de um assunto muito preeminente, que é a educação. Sim. A educação, hoje, no seu todo, é responsabilidade de quem?
do Estado ou das famílias? Existe alguma simbiose entre Estado e família, família e Estado? Onde é que o indivíduo aprende a ser formatado? Existe um processo que a gente diz que é um sincretismo, seria algo um colado com um depende do outro. A educação do seu filho cabe à família. A família cabe educar o filho. Isso está dentro da Constituição, isso está dentro do ECA, é da família. A família que tem que educar o filho. O professor, ele está ali para formar o seu filho. Formar no sentido de ser um cidadão. Formar no sentido de mostrar para ele que o mundo é maior do que a vista que ele tem da janela dele. É isso, porque assim, a gente só vai construir as coisas através da educação. Então, se a família não educa o filho, não é o professor que tem essa responsabilidade de educar o filho. Então, a simbiose está aí. Então, entre a família e o Estado. O Estado vai formar o filho enquanto cidadão e a família vai dar a educação que o filho precisa ter. E, lastimavelmente, hoje assistimos cenas e episódios de pais que se furtam da sua responsabilidade, né? As suas responsabilidades paternais. Hoje vemos com muita facilidade os pais largarem em tenra idade os filhos à mercê das creches, à mercê dos cuidadores. O pai acaba saindo 5 horas da manhã e acaba voltando 8 horas da noite. Metade do seu tempo dedicado ao filho é reservado apenas ou no sábado ou no domingo. Isto acaba atrapalhando no processo de criação de um filho. Será que estaríamos a potencializar um possível criminoso lá no futuro quando não acompanhamos milimetricamente a educação no berço? Não exatamente um criminoso, mas você vai ter uma falha de educação muito grande. E isso não é algo que você encontra só dentro da periferia. Do pai que tem que, de fato, ele tem que trabalhar, e nosso sistema hoje de transporte, se você for ver, o cara perde 3 horas fácil se deslocando da casa dele para o trabalho, mas você encontra isso também nas grandes sociedades, em que o pai tem que ganhar muito dinheiro, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, e quem acaba cuidando dos filhos seria uma função da babá, seria a função da cuidadora. Isso quando o filho não está dentro da escola, em períodos integrais, e o pai acaba não dando toda essa visibilidade para o filho. Então você tem aquela figura do pai olhar para o filho e falar assim, do filho olhar para o pai, desculpa, e falar assim, quem que eu tenho que respeitar mais? O meu pai, que eu vejo de manhã à noite, ou a babá que está comigo constantemente? Então, assim, você pode perceber que nessas situações a babá, ela tem mais voz ativa com a criança do que o pai com a criança. Então você acaba perdendo aquele laço familiar, aquela questão, qual é os meus valores que eu estou passando para o meu filho? O valor que eu estou passando para o meu filho é um cara que só trabalha e que não tem tempo para ele, que é outra pessoa que está educando e não está passando os meus valores para ele. É isso. E você não está formando um cidadão criminoso, você não está formando um criminoso, mas você pode estar aí formando um cara que ele não tem raízes. Porque a partir do momento que você não tem essa raiz, eu costumo dizer que árvore que não tem raiz não cresce. E como é que você vai fazer isso? Como é que você forma essa raiz? Você só pode formar raiz a partir do momento que você passa para o seu filho a questão de dos seus laços, daquilo que você aprendeu com o seu pai. E você acaba passando isso para o filho, mas se você não tem contato nenhum, você acaba não passando nada. Então, assim, ele vai aprender o que ele viu na internet, ele vai aprender o que a babá está falando, e meio que ele vai se virar sozinho. Ó, eu formei minha personalidade dessa forma. Aí é onde os pais falam, eu não reconheço meu filho. Mas quando foi que você parou para olhar para o teu filho? Esse o grande problema que a gente acha. Isso não é só na periferia, isso tem nos grandes centros, isso tem nas grandes sociedades, na alta sociedade, isso está envolvido em... É algo que eu sempre falo, a gente está falhando aonde? Na educação. Porque quando a gente falha na educação, a gente está propício a isso. Aquela história, a educação ela não vai criar um vácuo. Alguém vai educar seu filho de alguma forma. Nem que a internet, hoje a gente vê muito aqui,
Antigamente você via muitos filhos conversando entre eles, conversando com o vizinho. Hoje você não vê mais isso. Hoje o que você vê é a babá empurrando o carrinho, a criança andando com o celular na mão e... Meu, você senta numa mesa para conversar e para jantar, meu, os caras estão comendo com o celular aqui. E cadê aquela troca, aquele momento de vocês conversarem? E não existe. Aí aquela história, o poder não cria vácuo. Se você não está dando o auxílio que o seu filho merece, alguém vai dar. Então você deixa ele mais suscetível a esse tipo de coisa. E é o que eu falo, o crime ele fala a língua do jovem. Ele é atraente. É o que eu falo, por onde que ele vai atrair? Pode ser pelo dinheiro. O dinheiro é fácil. O cara vai chegar assim, você não quer ficar ali para mim? Só ficar olhando. Eu te dou R$900 por mês, por semana, para você só ficar ali olhando. Nós vemos o grande desafio que os advogados têm também, não só como profissionais, também como pedagogos em torno de uma consciência digna, justa e a não alienação ao mundo do crime. São vários desafios que os advogados têm. E cada vez mais vemos hoje nas universidades muitos jovens querendo serem advogados. Pergunto-lhe, a profissão de advogado é bem remunerada no Brasil? Não, já foi mais. Hoje tem muita gente, muito advogado, e assim, o Brasil ele tem um sistema que, lamentavelmente, quem está em cima não deixa quem está embaixo crescer. Essa é a grande problemática. Isso é muito profundo. Exato. E a própria ordem dos advogados, ela é criada dessa forma, entendeu? Então, assim, você vê muita coisa para os escritórios que tem muito nome, mas para aquele cara que está começando, ele não tem tanto incentivo assim. Então, assim, você vê os caras trabalhando em grandes escritórios, os caras trabalham que nem malucos. Os caras entram às 8 da manhã e não tem horário para sair, para ganhar R$2.500 por mês. Aí você fala, mas como assim? Aí a Ordem dos Advogados ela tem uma tabela que os advogados têm que seguir, uma base. Por exemplo, ele tem uma base lá, os valores dos honorários do advogado, a base é essa daqui. Vocês não podem cobrar a menos que isso, porque senão você está tendo uma infração ética aí. Você pode ser denunciado na ordem. Só que, cara, como é que você fala um negócio desse e os próprios grandes não seguem isso? Então, quem é que está ganhando dinheiro aí? Porque o cara que é grande, de fato, ele vai chegar na mesa, ele vai se impor e falar assim, eu quero isso. E o cara fala, não, tá bom, eu pago isso. Mas ele não vai trabalhar. Ele só está ali como um vendedor. Mas o cara que está trabalhando não está ganhando isso. Ele não está participando desse bolo. Ele está ganhando R$2.000 por mês para trabalhar 12 horas por dia. Onde é que está a igualdade nisso? E a OAB não fala nada. Não, tudo bem. O pessoal tenta ir atrás da OAB, a OAB fala, não vou mexer com isso. Lamentavelmente, hoje a OAB é uma instituição que ela precisa ser revista em muitos pontos. Porque se você for ver, antigamente você sentava numa reunião da diretoria da OAB, se juntasse todo mundo lá, dava 500 anos de idade. E o jovem advogado, ele não conseguia entrar ali. Não, mas quem é você? Você chegou aqui agora e quer plantar reformas? Não. E isso vem acontecendo sistematicamente. Hoje a OAB ela é mais voltada para cuidar da magistratura e da promotoria do que cuidar dos advogados. Esse é o grande problema. Então, assim, é bom você entrar e você falar assim, eu sou um advogado. O pai vai olhar, meu filho é doutor. Tá, só que qual que é a problemática disso? É muita gente que não está tendo tanta supervisão assim. Aí, quando você tem muita gente trabalhando com isso, os seus valores acabam diminuindo. Aí onde você vai ver, o cara vai se especializar em tal coisa para poder ver se ele consegue um pouco mais de valor. E onde é que você vê que essa degradação está acontecendo? Quando você vai fazer uma entrevista no escritório de advocacia e o cara fala assim, não, mas eu preciso de alguém que fale inglês fluente, que fale alemão fluente. Cara, você está trabalhando com advocacia,
Mas que ramo? Se você trabalhasse com advocacia internacional, beleza. Eu trabalho com direito internacional, ok, até entendo, você tem que falar outro idioma mesmo. Mas não, eu faço civil e criminal, faço tributário. E por que advogado tem que falar inglês? Tem que fazer uma redação para você em inglês, sendo que ele não vai usar isso no dia a dia. Qual que é o sentido? É os filtros que os escritórios pegaram para poder selecionar quem vai estar ali e quem não vai estar. Essa é a grande questão. Hoje podemos nos atrever em dizer que temos uma classe de advogados órfãos que não é protegida pela instituição que devia lhes proteger. A minha pergunta é, em sede de audiência pública, existe não cumprimento do princípio lex, dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é lei? Acha que as molduras penais aplicáveis hoje justificam a dureza dos crimes que são cometidos? Vemos hoje muitos criminosos tratados como lordes. É isso que os advogados pensam? A gente tem uma problemática no Brasil que, assim, temos que renovar o Código Penal brasileiro. Isso é um fato. É um código que, de fato, é de 1940 e ele parece uma concha de retalhos. Por quê? Porque a gente não tem motivação política para renovar aquilo. Essa é a grande verdade. E você ficar criando leis esparsas. Eu crio uma lei ali e encaixo dentro do Código Penal. Eu crio outra lei ali e encaixo dentro do Código Penal. E o princípio side lex, dura lex, ele acaba ficando para trás. Porque, assim, a lei, a justiça, eu tenho que dizer, a justiça ela não é cega. Ela, de forma alguma, ela não é cega. Muito pelo contrário. Ela é classista. A questão nesse sentido é se ela fosse aplicada de uma forma igualitária a todos. Por que eu falo que ela não é aplicada de forma igualitária a todos? Aí o pessoal vai falar assim, mas cada crime tem a sua peculiaridade, tem que ser analisada uma coisa um pouco mais ampla. Não. O cara, quando ele é preso por tráfico de drogas, o tráfico é igual para todos. O tráfico é um crime de conduta. O cara tá com 3 pinos no bolso e ele é levado para custódia ou é preso na delegacia, ele é tratado como um traficante. Chega na custódia, o Joãozinho, que estava com 3 pinos no bolso, que é trabalhador, foi tratado como traficante e vai ficar preso. O cara que desceu de helicóptero com 1 tonelada de cocaína dentro do helicóptero, ele não vai ficar preso porque ele é filho de um desembargador. Então, assim, como que a gente vai falar que a lei é igual a todos? Ela não é. Então, assim, por isso que eu falo, ela é classista, porque ela está olhando quem é você. Primeiro, quem é você? Se você for um filho de um Zé Ninguém que está ali, você vai receber a lei, certo? Agora, se você for filho de alguém, não, você não vai ter o mesmo tratamento. Por isso que você vê aquela questão. Tem muita gente que é tratada como um lorde e tem muita gente que é tratado como a lei diz que é para ser tratado. Então, quando você olha a questão do sistema carcerário brasileiro, é isso que acontece. Então, assim, o fulano de tal é filho de fulano, então ele é tratado de uma forma. O fulano de tal não é filho de ninguém, ele é tratado de outra forma. Peraí, mas a moldura não teria que ser igual para todos? Mas não é. Entendeu? É isso. Então fica aquele ditado brasileiro. Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. Entendeu? Muito profundo, doutor. É muito profundo e é também bastante sensível raciocinar em torno destas problemáticas sociais. Existe uma diferença entre os advogados? Existem advogados que são tratados de uma maneira mais especiais que outros? Sim. Dentro da classe de advogados? Lamentavelmente, sim. Nem todo advogado é igual. Nem todo advogado é igual. É que eu tô te falando, se a gente pegar a OAB hoje, você é filho de fulano de tal. Você vai ser tratado de uma forma. Você fez a faculdade tal, passou no exame da ordem, eu não te conheço. Mas, doutor, essa pergunta é, em sede de juízo, diante dos tribunais, esta diferença se faz sentir também? Se faz sentir também. Muito, se faz sentir também. O meu nome está no logo da minha empresa.
Mas a juiz vai olhar, eu não te conheço. Não sei nem quem é o seu nome. Mas se tem um logo de um filho de um juiz, de um desembargador ou de um político, não, você eu conheço. Você eu vou tratar de outra forma. Então, assim, eu vou pisar em ovos. Você vê isso porque, assim, os ministros do STF, quando eles se aposentam, normalmente eles vão pegar a sua carteira de ordem. Ou o magistrado mesmo, que é juiz de piso, que a gente diz, quando eles se aposentam, eles pegam a sua carteira de ordem. Como é que esses caras são julgados? Como é que o colega dele vai julgar um caso dele? Ele olha lá, mas quem é que está aqui? Ah, é fulano de tal. Ah, então peraí, eu vou fazer a diferença. Você quer ver onde isso fez muita diferença? No caso Lula, aqui, sem entrar em questão política, quando ele pôs um ex-ministro do STF lá para defendê-lo, era justamente por causa disso. Porque os ministros iam olhar e falar assim, pera, ele já foi um de nós, mas ele é advogado. Que diferença que ele tem do outro cara que fez todo o trabalho? Nenhuma. Mas ele era um de nós, entendeu? Então, assim, o nome faz muita diferença. Faz muita diferença. Não deveria. Deveríamos ser iguais, mas não somos. Infelizmente, não somos. Infelizmente, o doutor está me dizer que a lei não é cega. Não é cega. Nunca foi. E eu acho que isso não é uma particularidade brasileira, não. Em lugar nenhum do mundo ela é. Lugar nenhum do mundo ela é cega. Não é aqui, ela é classista aqui, ela é classista nos Estados Unidos, ela é classista na Europa. Isso aí não vai mudar, porque isso é da sociedade, não é uma particularidade brasileira, é da sociedade, do ser humano em si. Ela sempre vai olhar isso. Porque assim, se ela fosse cega, ela trataria todo mundo da mesma forma. Porque quando a gente coloca aquela imagem bonita da estátua vendada, ela é vendada justamente por causa disso. A venda está lá justamente para olhar. Eu não vejo ninguém, então eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma. Então, aquela história, pau que dá em Chico vai dar em Francisco da mesma forma. Mas não é assim. Então, assim, ela vai olhar, primeiro, quem é você? A que classe social você pertence? Tá? Você tem nome? Não, você não tem nome. Então você vai ser tratado de uma forma. Ah, não, você é filho de fulano de tal. Você tem uma classe social um pouco mais elevada. Então você vai ser tratado de outra forma. Eu não posso colocar você no mesmo pote que esse daqui. Mas a lei não deveria ser a mesma para todos? Mas não é. Entendeu? E isso não é do brasileiro. Isso é da Constituição do mundo. O mundo foi construído dessa forma. Se você for pegar a história do mundo, desde que Jesus andou por aqui, você vai ver que foi dessa forma. E ele, se você for falar de coisa, ele justamente veio para mostrar isso, escancarar isso, de fato, entendeu? Você quer ver, os advogados eles gostam muito de usar esse exemplo quando eles falam sobre Maria Madalena. Todo mundo foi lá apedrejar ela, mas todo mundo estava com ela no outro dia. Então, assim, por que Jesus protegeu ela? Falou assim, mas por que vocês estão apedrejando ela? Ah, porque ela faz algo que é vil à sociedade. Mas vocês também fazem. Mas vocês estavam lá praticando algo vil com ela. E agora vocês querem dar de bom moço? Não. Essa é uma lição que a gente tem que ter. De falar assim, mas por que eu vou condenar ele se eu pratico a mesma coisa? Aí é onde você vai ver onde isso se aplica muito em questão de corrupção. Eu costumo dizer assim, o brasileiro ele não está reclamando da corrupção. Ele está reclamando de não participar da divisão do dinheiro que a corrupção gerou. Entendeu? É isso. Porque assim, sonegação de imposto não deixa de ser uma corrupção. Você falar para o guarda de trânsito e falar assim, eu vou deixar um dinheiro ali para você não me multar, não deixa de ser uma corrupção. É isso. Isso tá na natureza do ser humano. Não é só do brasileiro. Isso é natural do ser humano. Em alguns lugares isso vai ser um pouco mais visível, em outros lugares isso não vai ser um pouco mais visível. Eu tive o prazer de conhecer um cara que ele trabalhou na TAM uma vez, na extinta TAM. Ele falou, cara, eu tô para conhecer países que são mais corruptos que o México. Porque o México os caras não têm vergonha de falar na sua cara, se você me der tanto eu te libero. O guarda de trânsito ele fala isso para você. Eu falo, cara, mas é que lá as coisas são mais visíveis. Aqui também são um pouco mais veladas, mas é a mesma coisa.
A corrupção é mesmo. Aí é que o brasileiro tem mania de vender isso como uma forma ruim, como só as coisas ruins dele. Mas coisas ruins tem no mundo inteiro. E a corrupção é uma delas, infelizmente. Muito bem. Que conversa agradável. Muito obrigado por este exercício e por este ato de cidadania. Agradeço imenso e espero contar com o doutor em próximas ocasiões. Para concluir, que conselhos, que palavras adicionais gostaria de dar aqui à nossa audiência? Eu tenho uma frase que eu aprendi e que eu repasso muito, principalmente para meus clientes que são novos, que o mundo é muito maior do que a visão que você tem da sua janela. Você não pode se limitar àquilo que você consegue olhar da sua janela. Porque hoje você está morando, por exemplo, eu estou morando na favela, mas amanhã você pode estar morando num palacete. Então, assim, a sociedade ela implica limitações a todo mundo, tá? Para nós que viemos de baixo, um pouco mais pesados. Mas você não pode parar porque estão te mostrando limitações. A limitação é você que dá. Vai ser um pouco mais sofrido? Vai. Vai ser um caminho um pouco mais longo e mais árduo? Vai. Mas consegue. Todo mundo tem o direito de chegar no seu lugar ao sol. A questão da Revolução Francesa lá em 1879 era justamente para dizer isso. Os franceses gritaram para o mundo isso. A questão da igualdade, da fraternidade. A igualdade é isso. É eu conquistar isso. É eu ter como fraternizar isso com os meus companheiros. É eu olhar para trás e falar assim, eu estou subindo, eu não vou pisar em você para subir. Eu vou te ajudar a subir junto comigo. Porque se eu te ajudar, você vai ajudar o próximo, que vai ajudar o próximo, que vai ajudar o próximo. E assim a gente constrói uma sociedade. E foi isso que os advogados tentam mostrar. É essa linha de defesa. Vamos ajudar os próximos. Esse era o espírito quando tudo começou. Vamos exercer a ajuda ao próximo. E eu acho que a sociedade perdeu um pouco isso, e é isso que a gente tem que passar. Eu tenho uma filha de 15 anos, e eu tento passar isso para ela. Não é assim, vamos ajudar. Vamos tentar entender o que está acontecendo, não é tudo a ferro e fogo. Vamos tentar entender o que está acontecendo e vamos tentar ajudar. Então, não se coloque limitações e pense bem. O mundo é muito maior do que a visão que você tem da sua janela. Muito bem, muito obrigado. Assim, nos despedimos. Até o próximo programa.